Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a esse culto que nós celebramos em nome do nosso Deus, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. E nessa manhã eu quero saudá-los com as palavras que se encontram em Efésios 2:10. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo. Ele nos criou para que fizéssemos as obras que Ele já havia preparado para nós. Quando nós compreendemos o amor de Deus por nós, quando o Espírito Santo de Deus age em nossas vidas e nos presenteia com a fé em Jesus Cristo, nós nascemos de novo. Deus não só nos criou, mas Ele também nos deu uma nova vida pelo sangue de Jesus Cristo. E nisso tudo não há mérito nenhum nosso, é tudo pela graça de Deus. Mas a graça de Deus não é uma graça barata, é uma graça preciosa. E essa graça preciosa, que nos é dada pelo sangue de Jesus, nos chama a nos comprometermos com Ele e praticarmos obras que de antemão Ele preparou para que nós as praticássemos, por amor e por gratidão a Ele, para a sua honra, para a sua glória e para o seu louvor. Que nós possamos ser cristãos comprometidos e, como cristãos comprometidos, agirmos praticando obras de amor. Amém. Convido vocês para que nós também possamos agora orar, entregando esse culto nas mãos do nosso Deus. Pai querido, nós te louvamos, nós te agradecemos pelas nossas vidas. Obrigada, Deus, porque mais uma vez nós podemos estar reunidos em Teu nome. Reunidos, Deus, porque te amamos. Reunidos porque estamos sedentos, ó Deus, de aprender da Tua palavra. Te pedimos, ó Senhor, vem encher os nossos corações, nossas mentes. Enche-nos, ó Deus, com a Tua santa palavra, para que saindo daqui, Deus, nós saiamos diferentes. Saindo, Deus, desse tempo de culto, nós saiamos mais cheios, ó Deus, da vontade de praticar as obras que Tu preparaste para nós, de antemão, para que nós as pratiquemos, Senhor Deus. Abençoa esse tempo de culto, Deus. Nós entregamos esse tempo a Ti, Deus. Entregamos nossas vidas a Ti. E Te clamamos, Deus, age em nós. Recebe, ó Deus, nessa manhã a nossa oração, a nossa súplica. Recebe também o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Vem estar conosco, Deus. Vem nos preencher com o Teu Espírito Santo. Isso nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. E é maravilhoso, seu nome é maravilhoso, seu nome é maravilhoso, Pai
da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é conselheiro, seu nome é conselheiro, seu nome é conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é Deus forte, seu nome é Deus forte, seu nome é Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, seu nome é conselheiro, seu nome é Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Oremos. Senhor Deus, teu nome é maravilhoso, tu és o príncipe da paz. Obrigada, ó Deus, pela tua graça preciosa. Obrigada, Senhor, porque nós sabemos que um dia tu morreste por nós na cruz, para nos dar, Senhor Deus, a libertação do poder do pecado, do diabo e da morte. E por isso, Senhor Deus, nós também queremos clamar pelo teu perdão, pela tua misericórdia, ó Deus. Porque mesmo, ó Senhor, tu morrendo, Deus, para nos libertar de todo pecado, de toda injustiça, muitas vezes nós insistimos, ó Senhor, em sermos escravos do nosso pecado. Por isso nós te clamamos, Deus, perdoa-nos. Perdoa-nos quando nós não sabemos viver na liberdade que tu nos deste, ó Deus. Perdão quando nós também não sabemos valorizar a tua graça preciosa, que foi paga pelo sangue de Cristo na cruz. Perdão, ó Deus, porque muitas vezes nós não praticamos as obras que tu desejas que nós pratiquemos. Por isso tudo, Senhor Deus, nós te clamamos pela tua misericórdia e pelo teu perdão sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Sim, o nosso Deus é rico em graça, Ele é rico em misericórdia. Se nós confessamos os nossos pecados, nós os confessamos porque estamos certos do perdão de Deus em nossas vidas. Nós podemos ser por isso gratos a Deus, gratos pela sua graça preciosa. Eu lhes anuncio nessa manhã, não em meu próprio nome, mas no nome de Deus, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo, que se vocês com sinceridade de coração confessaram os seus pecados a Deus, podem receber dele o seu perdão. Amém. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Cristo me chama, Ele é pastor, sabe meu nome, fala Senhor. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Sei que a resposta vem do meu ser, quero seguir-te para viver. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Mãos estendidas pedem-me um pão, devo parti-lo com meu irmão. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar.
Passo a leitura do Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, dos versículos 24 a 30 e 36 a 43. Mateus 13, 24 a 30 e 36 a 43. Passo a leitura. Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: o reino do céu é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo. Semeou no meio do trigo uma erva ruim, chamada joio, e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram: patrão, o Senhor semeou sementes boas nas suas terras. De onde será que veio esse joio? Foi algum inimigo que fez isso, respondeu ele. E eles perguntaram: o Senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele. Porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos, até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado. Depois colham o trigo e ponham no meu depósito. Então Jesus deixou a multidão e voltou para casa. Os discípulos chegaram perto dele e perguntaram: conte para nós o que quer dizer a parábola do joio. Jesus respondeu: quem semeia sementes boas é o Filho do Homem. O terreno é o mundo, as sementes são as pessoas que pertencem ao reino, e o joio as que pertencem ao maligno. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é juntado e jogado no fogo, assim também será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem, e também todos os que praticam o mal. Depois os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então o povo de Deus brilhará como o sol do reino do seu Pai. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Até aqui, palavra do Senhor. Graça, bênção e paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um e com cada uma de nós. Jesus, ele usava as parábolas para explicar o reino de Deus. E as parábolas consistiam de exemplos do dia a dia, de coisas que as pessoas conheciam, para que assim entendessem rapidamente o que Jesus queria ensinar. A parábola do joio e do trigo talvez seja uma das mais conhecidas e estudadas. Em algum momento da nossa vida nós já a lemos ou escutamos uma pregação sobre ela. Talvez uma das primeiras impressões que nos vem à mente sobre ela seja sobre a questão do bem e do mal, do certo e do errado. A palavra de Deus faz a comunidade crescer, pois é a partir da palavra que se chega à fé. O semeador, Deus, Jesus Cristo, faz a semeadura. E a pessoa que ouve a palavra, ela acolhe essa semente e a cultiva. No meio do cultivo, além da planta boa, desenvolve-se também o joio. Na vida de cada pessoa também existe o bem e o mal, ou seja, em cada pessoa a santidade e pecaminosidade ao mesmo tempo. E nessa pessoa, a palavra de Deus é semeada.
A gente poderia se perguntar de onde vem a planta má e pecaminosa. A planta má, ela pode se instalar por meio de pensamentos, de atitudes, de tradições, de costumes ou de reações que são absorvidos com o passar do tempo. Diante da constatação da invasão maligna, a reação imediata é de arrancar o mal pela raiz. Mas será que é possível identificá-lo de forma rápida a fim de eliminá-lo? Será que podem permanecer ramificações das raízes que fazem a planta má surgir logo de novo mais adiante, tal qual um câncer? A primeira reação dos lavradores, dos discípulos, foi extrair o que veio atrapalhar o trigo e o seu crescimento. O dono da terra, Deus, Jesus Cristo, diz: deixe-os crescer juntos até a colheita. Em outras palavras, o que vai determinar o produto final é o fruto. Para separar o trigo do joio, o bem e o mal, o inimigo do inimigo, apenas no dia da colheita. Conforme o Fórum Nacional do Trigo da Embrapa em 2005, não há grão no mundo mais importante para a alimentação do que o trigo. Nenhum cereal pode substituir integralmente a farinha de trigo na produção de pães, de biscoitos e massas. Trigo é alimento, é sustento, é necessário para a humanidade. Várias espécies, no entanto, de afídeos ou pulgões ocorrem na cultura do trigo. As mais comuns são o pulgão verde dos cereais, o pulgão do colmo do trigo ou o pulgão da aveia. O pulgão do trigo e o pulgão da espiga de trigo. Também os pulgões jovens, ninfas como adultos, alimentam-se da seiva do trigo desde a emergência até que os grãos estejam completamente formados, ou seja, os grãos em massa. E os danos podem ocorrer através da sucção da seiva e de suas consequências no rendimento de grãos. Queridos, assim também acontece na nossa vida. Muitas vezes nós temos a sensação de que nada é 100%. Você já observou, você já leu a bula de um remédio? Ele é indicado para uma enfermidade, mas por outro lado ele pode fazer mal para muitas outras partes do corpo. Mas por causa disso deixaremos de tomar o remédio? É claro que não. Nós somos chamados nesse mundo a plantarmos sementes. Ao plantarmos as sementes, o fazemos com esperança de uma colheita farta, mas nem sempre o resultado é o esperado. A vida na agricultura não é fácil. Há anos de colheita farta e há anos de frustração por causa de secas ou enchentes. No ano seguinte, o agricultor começa com toda a esperança, todo o processo novamente. Ele coloca a semente e espera um bom resultado. Durante o processo, entre o plantio e a colheita, vários cuidados devem ser tomados, principalmente em respeito aos invasores e pragas. A semente que nós somos chamados a plantar é a semente do amor de Deus, é a semente da esperança da vida. Nós somos chamados a testemunharmos em palavras e ações o amor de Deus pela humanidade. Deus, Ele ama a sua criação. Em João 3,16 nós lemos: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, Ele é amor, e Ele quer que nós vivamos e plantemos o amor. Talvez a maior dificuldade nesse processo é a diferença entre o amor de Deus e o nosso amor.
O amor de Deus, ele é incondicional, isto é, um amor sem condições. O amor dos seres humanos, o nosso amor, ele é condicional e ele coloca condições, ou seja, eu amo você se, eu te aceito se, eu te respeito se. Eu creio que a semeadura teria melhor resultado se, ao invés de tentarmos mudar as pessoas, nós tentássemos amá-las sem barreiras. Cada pessoa tem o carimbo da individualidade de Deus. As pessoas não são como nós gostaríamos que elas fossem, mas elas são como elas são. Lembremos-nos de que o Senhor ama toda a sua criação. Ao falarmos do amor de Deus às pessoas, a levarmos as pessoas a um encontro pessoal com Jesus Cristo, como seu único Senhor e Salvador pessoal, também acontece oposição por parte do inimigo. A Bíblia diz que Satanás veio para roubar, matar e destruir. Viver o amor de Deus, pregar e viver a sua palavra, não é algo fácil e pacífico. Nesse processo de levarmos o amor de Deus às pessoas, nós encontramos oposição. É como se o outro eu que existisse dentro de nós quisesse fazer a sua parte. Por um lado, todos nós queremos fazer o que agrada a Deus, o que é da sua vontade, mas por muitas vezes acabamos fazendo justamente o contrário. O apóstolo Paulo escreve em Romanos 7, 15 a 20: não entendo o que eu faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que de bom nada habita em mim, isso é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. É um exemplo prático, como se dentro de nós houvesse a semente do trigo que quer brotar, nascer e se multiplicar, mas ao mesmo tempo houvesse também dentro de nós a semente do joio, que quer acabar com tudo aquilo que é da vontade do Senhor. Quem de nós já não viveu esse dilema? Por um lado, a vontade de Deus, e por outro lado, a nossa vontade. Todos já passaram por isso. A palavra de Deus, ela pede uma coisa, e a nossa vontade pede outra. Trigo e joio vivem comitantemente dentro de nós. A pergunta é: quem vencerá essa batalha? Quem crescerá mais? A resposta é lógica e fácil: vencerá a parte que nós alimentarmos melhor. Se procurarmos a vontade do Senhor na leitura bíblica, na oração e na comunhão com outros cristãos, nos fortificaremos. Se dermos tempo e espaço às nossas próprias vontades e desejos, o joio sufocará a boa semente que o Senhor colocou dentro de nós. Ao entendermos e experimentarmos a nossa própria situação, estaremos preparados para tentarmos nos colocar no lugar do nosso próximo e entendermos a sua situação. Quando eu falo em procurar entender a situação, isso não significa necessariamente concordar com ela. São coisas bem diferentes. Mas a empatia, o desejo de respeitar a situação existencial do próximo, me faz não lutar contra a pessoa. Isto é, eu não quero o mal do meu próximo, eu não quero a sua destruição, mas eu quero respeitá-lo como criação de Deus, que não tem o mesmo entendimento espiritual que eu tenho nesse momento.
Em Efésios capítulo 6, versículo 12, nós lemos: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e as potestades, contra os príncipes das trevas desses séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Querido irmão, querida irmã, a palavra de Deus, o seu reino, ele cresce em meio à oposição do inimigo. Desde o começo, as comunidades cristãs, os cristãos foram perseguidos em meio à vivência da sua fé. Assim como ainda acontece hoje, às vezes de forma declarada, em outros momentos de uma forma bem sutil e disfarçada. Mas nada, absolutamente nada, pode impedir o crescimento do reino de Deus. A nós, como filhos e filhas de Deus, não nos cabe brigar, odiar, querer o mal, maldizer ou nos opor às pessoas por causa da razão da nossa fé. Eu tenho afirmado e reafirmado que nós não devemos brigar por causa da nossa opção de fé. É verdade que existem pessoas que querem beber de águas límpidas e cristalinas. E também há pessoas que se contentam em beber águas rotas e poluídas. A escolha é pessoal e levará a cada um a um determinado tipo de vida. O tempo é um remédio que revelará o resultado para cada qual. No Antigo Testamento, em Ezequiel capítulo 4, versículo 6, nós lemos: não por força ou violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Ao tentarmos destruir o joio no meio da caminhada da vida, corremos o risco de arrancarmos boas sementes e as destruirmos. O texto da pregação de hoje nos alerta que ambos crescem juntos e que na hora da colheita o próprio Senhor fará a separação e dará o destino correto para cada qual. O importante na vida é conhecermos o plano que Deus tem para conosco, que é bom, perfeito e agradável, e tentar vivê-lo e executá-lo da melhor forma possível, sabendo que durante o processo acontecerão avanços e retrocessos. Quem de nós, em algum momento da vida, já não deu um passo para frente e 2 para trás? O bom seria se a vida acontecesse numa reta, uma constante, mas não é assim. A vida de verdade acontece com altos e baixos, com acertos e com erros. Eu quero lembrar que nós não somos melhores do que ninguém e não somos piores do que ninguém. Somos diferentes, somos todos que nem sempre são fáceis ou passíveis de negociação. A nossa opção de vida, ela deve ser a de colocar sementes no amor de Deus nesse mundo. Nós veremos algumas sementes abrir e germinar, e outras não. Mas que isso não nos desalente, que isso não nos desanime, que possamos fazer a nossa parte. Vivamos o amor de Deus em palavras e ações. Queridos, a Bíblia que as pessoas mais leem não é este livro de capa preta, mas a Bíblia que as pessoas mais leem é a vida daquelas pessoas que se dizem cristãs. Mesmo sem percebermos, somos observados por muitas pessoas para ver se existe coerência entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós vivemos. O que Deus espera do ser humano? Ele espera que o ser humano seja paciente, que em confiança saiba esperar a hora da colheita, que na hora da colheita se colhe o trigo, mas que até lá se saiba valorizar aquilo de bom que foi plantado. Algumas ervas impróprias para o consumo humano, depois da colheita, podem ser transformadas em adubo orgânico. Talvez se possa dizer que mesmo aquilo que de ruim é semeado,
pode ser reaproveitado de alguma forma. A história da humanidade e da vida nos mostram essa direção. Nós saibamos viver diligentemente, procurando e vivendo a vontade do Senhor, sabendo que enfrentaremos nesse mundo oposição e arbitrariedade. Martim Lutero disse: o Senhor conosco está, seu reino é nossa herança. Ao encontrar dificuldades na sua vida, busque a presença de Deus e peça a sua ajuda e o seu conselho. Ele te escutará e te abençoará. Deus renovará as forças e ânimo, e Ele te levará a caminhar com Ele, dia após dia, passo após passo. Eu quero dizer, continue fazendo o que é correto, faça aquilo que é da vontade de Deus, mesmo que todas as situações ou pessoas que vivem com você queiram fazer o contrário. Continue crendo no Senhor e na sua vontade. Os que buscam a vontade do Senhor, os seus planos não serão decepcionados, pois a palavra de Deus diz que somos mais do que vencedores. Eu quero te dizer ainda, dê tempo ao tempo. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará aos desejos do teu coração. Abençoe aqueles que te amaldiçoam. Fale bem daqueles que falam mal de ti. Seja gentil com os que te perseguem. Plante a semente do amor e da misericórdia de Deus. Interrompa a maledicência da fofoca ao deixar o assunto morrer com você. Faça o bem àqueles que te querem mal. Não é fácil, mas é assim que a semente do amor de Deus sobressairá sobre todos, e assim a fome de vida e justiça de todos será saciada. Viva a vida de Deus, faça aquilo que Deus lhe ordenar, coloque sementes do reino de Deus dia após dia e deixe o resto com o Senhor. Com certeza você se alegrará com os resultados. Felizes são aqueles que ouvem a palavra, que aguardam e sobretudo a praticam. Amém. Aqui você tem perdão, na casa de Deus é assim. Aqui Deus traz salvação, aqui você vai cantar, também vai poder sorrir. Na casa de Deus é assim, aqui você vai servir, aqui você vê o amor, também você vê a luz. Na casa de Deus é assim, aqui você vê Jesus, aqui Deus vai perdoar, também vai justificar. Na casa de Deus é assim, aqui Deus o vai chamar, aqui você vai servir, também vai poder amar. Na casa de Deus é assim, aqui você tem lugar. O sonho que vem da cruz, você vai poder sonhar. No sonho de Deus tem Jesus, aqui você tem lugar. Oremos. Obrigada, Senhor Deus, porque nós sabemos que em Teu coração todos nós temos lugar, todos nós, ó Deus, que cremos em Ti, todos nós que um dia escolhemos, ó Deus, caminhar contigo. Obrigada, ó Deus, porque um dia a Tua graça nos alcançou.
Obrigada porque um dia, Deus, nós viemos a crer em Ti. Obrigada, ó Deus, porque um dia Tu se entregaste por nós numa cruz, para nos trazer o perdão dos pecados, para nos dar uma vida nova. Que nós possamos, ó Deus, agir em conformidade com essa vida nova que Tu nos dá, que Tu nos traz. Faze-nos, Deus, que todos os dias nós escolhamos ser trigo. Escolhamos, ó Deus, viver neste mundo como trigo, como pessoas fiéis a Ti, ó Deus. Te pedimos, age em nossas vidas, age através de nós. Dá com que, Senhor Deus, pelo anúncio da Tua palavra, pelo anúncio do Teu Evangelho, todo esse mundo venha a ser trigo, Senhor, e que não haja mais o joio. Nós Te pedimos, ó Deus, também de modo bem especial, mais uma vez nessa manhã, Senhor, nos traz o livramento das enfermidades, nos traz o livramento, ó Deus, desse vírus que tem ceifado tantas vidas e deixado, ó Deus, tantas pessoas enlutadas. Nós Te clamamos, ó Deus, vem consolar o coração das pessoas que perderam seus entes queridos. Vem consolar, ó Deus, o coração das pessoas que estão enlutadas, que agora sofrem, ó Deus, pela dor da perda. Que Tu possas, ó Deus, encher o coração dessas pessoas, na esperança da ressurreição, Senhor Deus. Que todos os dias nós possamos nos lembrar que apesar deste mundo ser duro, ser cruel, ser tomado pelo joio, ser tomado por dores e enfermidades, um dia nós estaremos contigo, ó Deus, na eternidade, quando Tu enxugarás dos nossos olhos toda lágrima, ó Deus. Nós também queremos Te pedir, ó Senhor, pelos irmãos que são perseguidos por crerem em Ti, Deus, que correm o perigo de terem suas vidas ceifadas, por amor de Ti, por amor ao Teu nome. Dá com que nós também, Deus, perseveremos a todos os dias, Senhor, quando nós também nos sentimos perseguidos, nos sentimos, ó Deus, oprimidos por crermos em Ti. Dá-nos, ó Deus, a coragem de confessar todos os dias a nossa fé em Ti, com palavras e também com atitudes. Tudo mais, ó Deus, que está em nossos corações, nós queremos colocar na oração que Teu Filho Jesus nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Não temas, pois que eu te remi. Não temas, pois que eu te remi. Não temas, pois que eu te remi. Agora Tu és meu. Quem ao Senhor com fé chegar, quem ao Senhor com fé chegar, quem ao Senhor com fé chegar, aceitação terá. Se meu Senhor me resgatou, se meu Senhor me resgatou, se meu Senhor me resgatou, não há condenação. O Seu amor não mudará, o Seu amor não mudará, o Seu amor não mudará. Descanso nele há. Se por meu Deus amado sou, se por meu Deus amado sou, se por meu Deus amado sou,
Senhor. Os que esperam no Senhor se erguem com vigor. E quem vencer, alegre sim. E quem vencer, alegre sim. E quem vencer, alegre sim, terá no céu a paz. Jamais Jesus me deixará, jamais Jesus me deixará, jamais Jesus me deixará, e nada temerei. Senhor, a ti pois louvarei, Senhor, a ti pois louvarei, Senhor, a ti pois louvarei, tão grande é o teu amor. Nós estamos chegando ao final de mais um culto, mais uma celebração online. Quero agradecer a participação do Daniel aqui hoje conosco. Estava acompanhando um pouco a transmissão ali na nossa página no Facebook. Algumas pessoas perguntando quem é o cantor. Então é o Daniel Kich. Ele é também regente do nosso coro. Agradeço ao Chiquinho que está atrás da câmera aí, que está fazendo toda a parte técnica também. E assim desejar uma abençoada semana a todos nós, e dizendo que nós somos portadores dessa semente do amor de Deus. Aconteceu há muitos anos atrás que uma senhora, ela ia de ônibus para o seu trabalho, e todo dia quando ela entrava no ônibus, ela sentava na janela e ela tinha um pequeno pacote. E à medida que o ônibus se locomovia pela BR, ela tirava sementes para fora. E um jovem observou isso e ele perguntou: mas por que você joga sementes para fora? E ela disse: olha, eu sonho que um dia eu possa passar por essa BR e ela esteja cheia de flores do lado. E o jovem disse: mas que trabalho perdido. A senhora joga sementes, elas vão voar, os carros vão passar por cima, vão esmagar elas, isso não vai dar nada. E o tempo passou, e um dia aquele jovem, ele percebeu que haviam flores do lado da BR, e ele olhou imediatamente para ver aonde estava aquela senhora que jogava as sementes, e ele não encontrou ela. E ele foi perguntar para o motorista. Ele disse: tinha uma senhora que sempre viajava com o ônibus e que jogava algumas sementes pela janela. E o motorista disse: pois é, faz algum tempo ela faleceu. E aí aquele jovem percebeu que aquele trabalho daquela mulher não tinha sido em vão. Talvez nós podemos jogar sementes e nós não vamos ver algumas sementes abrirem, mas outras pessoas haverão. No outro dia, aquele jovem entrou no ônibus, ele sentou na janela e ele tinha um saquinho com sementes, e ele começou a semear. Que nós possamos semear o amor de Deus, que nós possamos semear a bondade, que nós possamos semear a bênção, a alegria. É verdade, joio também vai crescer, também coisas ruins acontecem nesse mundo, mas eu e você, nós somos chamados a fazermos a diferença nesse mundo. Tenha um abençoado domingo, uma abençoada semana, com muita alegria, com muita paz, com muita saúde, na presença do nosso Deus. Que o Senhor Deus e Pai te abençoe, que Ele te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti e te dê a sua paz hoje e sempre. Amém.